Olá! Agora que nós já sabemos a respeito de complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e já pesquisamos as preposições, está na hora de fazermos aqui algumas curiosidades a respeito de tudo isso de que já falamos, tudo isso que já estudamos. Então, o assunto de hoje será a particularidade ou as particularidades do objeto direto, o objeto direto preposicionado, o objeto direto pleonástico e o objeto direto interno. E também uma particularidade para o objeto indireto, o objeto indireto pleonástico. E, como eu faço sempre, para que você relembre, vamos aí a algumas frases que já estão se tornando clássicas em nosso curso. Vamos ver? Aí está. Quando eu digo Atanajudetina, vamos ver o slide? Atanajudetina aspirou o ar puro da floresta. Atanajudetina aspira a um perfume francês. Aí vocês vão dizer, nossa, Aguinaldo, Atanajudetina, quem é essa? Já falei dela, é a luz do meu viver. Ela viajou, foi para as montanhas e lá ela aspirou o ar puro da floresta. Diga para mim, existe preposição aqui? Aí você vai dizer, sim, Aguinaldo, esse dá é preposição. Não é aí que devemos procurar. Se eu digo Atanajudetina aspirou, aspirou é o nosso termo regente, não é? É. Então eu vou procurar a preposição ligando este termo regente ao seu complemento. Qual é o complemento de aspirou? O complemento de aspirou é isso aqui, olha. O ar puro da floresta. Existe uma preposição introduzindo este complemento? Não. Lembre-se, sempre que você for procurar uma preposição, você vai procurar a preposição que introduz o complemento. Você pode ter uma expressão, um termo regido longo, e dentro do termo regido, lá atrás, pode haver uma preposição. Mas ela não é o elo entre o regente e o regido. Então, não é essa preposição que vamos procurar. Nós sempre procuraremos a preposição que funciona como elo entre termo regente e termo regido. Vejamos a outra frase. Atanajudetina aspira a um perfume francês. Aspira é o nosso verbo, não é isso? Aspira é o nosso termo regente. Ora, tem sentido completo? Não. Você pergunta, mas aspira o quê? Aí eu respondo, aspira a um perfume francês. Reparem, aqui existe preposição? Sim. Aqui nós colocamos a preposição a, introduzindo aí o nosso termo regido. Alguma diferença de uma frase para outra que vocês notam aí? Claro que sim. Qual a diferença? Muito simples. Quando você usou sem preposição, o verbo adquiriu um sentido. Quando você usou com preposição, o verbo adquiriu outro sentido. Tome muito cuidado com isso. Quando nós alteramos a regência de um verbo, alteramos também o seu significado. Aí você pergunta, isto sempre, 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 sempre? Não, nem sempre. Existem verbos com os quais você pode alterar a regência e eles permanecem com o mesmo sentido. Mas a maioria dos verbos, para eles, você alterou a regência, altera também o sentido. Vamos olhar de novo a frase e você vai dizer para mim, quais os sentidos assumidos aí por esses verbos nestas duas frases? O que quer dizer aspirou aqui? E o que quer dizer aspira na de baixo? Muito bem. Você respondeu isso.
Atanajudetina aspirou o ar puro da floresta. Aspirou é respirou, sorveu, inalou, cheirou. Não é isso? Atanajudetina aspira um perfume francês. Aspira aí é deseja, almeja, quer, pretende, objetiva. Muda completamente o sentido. E aí, é claro que os complementos serão diferentes. Como assim, Aguinaldo? Os complementos serão diferentes? Meu caro, minha cara, se a regência do verbo altera o sentido deste verbo, então altera também o seu tipo de complemento. Vamos olhar. Reparem o seguinte. Quando eu digo Atanajudetina aspira o ar puro da floresta. O ar puro da floresta é o nosso objeto direto. Isto mesmo. Está sem preposição. Aí eu coloquei uma preposição. Aspira a um perfume francês. Ora, quando eu coloquei a preposição, o que foi que aconteceu? O verbo mudou de sentido, não mudou? Se o verbo mudou de sentido, o complemento também muda de nome. Ele passa a ser chamado objeto indireto. Isso é para qualquer verbo, isso funciona para qualquer verbo. Você usou sem preposição, você tem um objeto direto. Já vimos isso. Você colocou uma preposição. Esta preposição alterou o sentido do verbo. Sem preposição ele tem um sentido. Com preposição ele tem outro sentido. Então aí você constitui um objeto indireto. Vejam então. O ar puro da floresta é objeto direto na primeira frase e a um perfume francês é objeto indireto na segunda frase. E você dirá, Aguinaldo, eu já sei isso, já vi isso nas suas outras aulas. Eu quero saber agora do objeto direto preposicionado. Quando surge, então, o objeto direto preposicionado? Como é que eu vou saber se aquela preposição que está ali é de um objeto indireto ou se é de um objeto direto preposicionado? Para isso, nós vamos ver outra frase. Vamos ver outra frase? Vamos ver outra frase. Vamos lá. Aqui está. Asdrubal bebeu o vinho. Asdrubal bebeu do vinho. Ora. Vejam que aí nesta frase nós temos o seguinte. O verbo beber aparece aqui e o verbo beber também aparece aqui. Nas duas frases nós temos o verbo beber. O verbo beber tem o mesmo sentido nas duas frases? Sim ou não? Aí vocês vão dizer, creio que sim. Por que você disse que sim? Vamos olhar bem esta frase. Bebeu é o nosso termo regente. Bebeu o quê? O vinho. Aí está. Você viu preposição? Não. Como é que você sabe? Porque o não está na listinha de a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Bebeu do vinho. Do vinho é o nosso complemento. Existe preposição? Sim, existe. A preposição de aparece aí. Quando eu digo Asdrubal bebeu o vinho, qual é o sentido de beber nesta frase? Quando eu digo Asdrubal bebeu do vinho, qual é o sentido de beber nesta frase? Responda para mim. Pense um pouquinho. Muito bem. Vamos lá. O sentido não mudou. O sentido de beber, tanto numa quanto noutra, é o mesmo. Asdrubal bebeu o vinho. Bebeu aí é tomou, degustou, deglutiu, engoliu, saboreou, encheu a cara. Não é isso? Virou o caneco, entornou a jarra. Já são gírias. E quando eu digo Asdrubal bebeu do vinho, o beber ainda é tomou, deglutiu, degustou, saboreou. Não é isso? Cuidado, hein? Tem gente usando o verbo apreciar como sinônimo de tomar, beber. Já viram isso?
Sim, em propagandas de bebida alcoólica, a gente vê lá uma recomendação: aprecie com moderação. Isso está errado. O verbo apreciar em língua portuguesa está ligado ao ato da visão. Então, apreciar é olhar, é ver, é contemplar. Então, está ligado à visão. E quando lá eles dizem aprecie com moderação, eles querem ligar à gustação. Não pode. Tinha que ser beba com moderação. Senão fica aquilo, aprecie com moderação. Ou seja, você pode encher a cara, mas de olho fechado, né? Você não pode ficar olhando. Besteira. Cuidado com isso, hein? Apreciar é ver. Se você vai engolir, deglutir, degustar, então é beber. Beba com moderação. Voltando à nossa frase, então, o que é que eu posso dizer? O vinho é o nosso objeto. Tem preposição? Não, então é objeto direto. Do vinho continua sendo objeto. Tem preposição? Tem. Mas vejam o seguinte: ao acrescentar a preposição de, o verbo mudou de sentido? Não. O verbo continua com o mesmo sentido. Então isto continua sendo um objeto direto. Mas Aguinaldo, você colocou preposição. Sim, tô vendo, tá aí. Então não deveria ser objeto indireto? Não. Por quê? Esta preposição alterou o sentido do verbo? Não. Esta preposição não alterou o sentido do verbo. O verbo beber não é um verbo transitivo direto? É, que pede um complemento sem preposição. Então ele continua sendo um verbo transitivo direto, pedindo um complemento sem preposição. Mas Aguinaldo, você colocou preposição? Sim. Então isso não altera? Não. É aí que surge o objeto direto preposicionado. Quando surge o objeto direto preposicionado? Quando você acrescenta uma preposição ao complemento e esta preposição não altera o sentido do verbo. Quando você acrescenta uma preposição e esta preposição não altera o sentido do verbo. Reparem, bebeu continua a mesma coisa nas duas frases. É muito diferente disso aqui. Vejam bem, olhem para a tela. Veja você, meu caro aluninho. Athanagidetina aspirou o ar puro da floresta. Sem preposição, o aspirar quer dizer sorver. Com preposição, ele quer dizer desejar. Ora, então o uso da preposição altera o sentido do verbo. Então altera também a classificação dos complementos. Agora, você colocou preposição e a preposição não alterou o sentido do verbo. Se a preposição não alterou o sentido do verbo, você criou então um objeto direto preposicionado. É ou não é a coisa mais fácil do mundo? Claro que sim. Aí você dirá, nossa, Aguinaldo, e lá na 8ª série foram 3 bimestres para entender o objeto direto preposicionado. Simples, não? Por que agora é tão fácil e lá na 8ª série era tão difícil? Simples. Porque quando você estava na 8ª série, tudo era mais interessante do que o professor falando de objeto direto preposicionado. Até aquele mosquitinho tentando sair pela vidraça, lembra-se? Sim. O professor lá se esguelando na frente, você olhando para o mosquito e pensando, mosquito, o vidro aberto é mais para lá. Aí está. Quando a gente está na 8ª série, a gente não quer aprender objeto direto preposicionado. Agora a gente quer. A gente precisa, a gente necessita. Então é essa a diferença. É o interesse de quem ouve. Então, pense o seguinte. Objeto direto completa o sentido de um verbo sem preposição, ou seja, de um verbo transitivo direto. Anote isso aí. O objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto. Você já tem isso anotado de outras aulas. E o objeto direto preposicionado? Quando você completa o sentido de um verbo transitivo direto, por um motivo qualquer, você acrescenta uma preposição, e essa preposição não altera o sentido do verbo, então você cria um objeto direto preposicionado, porque se a preposição não alterou o verbo, não altera também o complemento. O complemento continua sendo um complemento direto, mas, porque você quis, por alguma razão que nós vamos ver agora, a seguir, você acrescentou a preposição. Então você criou o objeto direto preposicionado. E para que serve o objeto direto
preposicionado? Ele serve para algumas coisas. A finalidade, primeira, indicar a parte de um todo. Como assim indicar a parte de um todo? Ora, eu não estou dizendo aí que Asdrubal bebeu do vinho. Sim, ele bebeu o vinho inteiro. Ele bebeu o vinho todo? Não, ele bebeu uma parte. Isso quer dizer indicar a parte de um todo. Vamos ver, então, os outros usos. Qual é o segundo uso? Evitar ambiguidade. Como assim evitar ambiguidade? Existem frases em língua portuguesa em que nós podemos alterar a ordem dos termos. E se nós podemos alterar a ordem dos termos, talvez causemos uma ou outra confusão com o sentido. Então, quando você quer alterar a ordem do termo e quer evitar a confusão, você pode usar uma preposição, sem alterar o sentido do verbo. E um terceiro uso, veja lá, para dar harmonia à frase. Dar harmonia? Como assim? Eu quero que o som da minha frase fique muito elegante. Eu quero que o som da minha frase fique agradável. Eu quero que a minha frase fique eufônica. Eufonia, do grego eu, bom, fonia, som. Eufonia é o bom som. Eu quero dar eufonia à minha frase. Então eu uso o objeto direto preposicionado. Veja só, você se lembra do conceito de paralelismo? Aqui está. Eu estou fazendo itens usado com a finalidade de 1, 2, 3. E todos os itens começam por verbo. Isso é cuidar do paralelismo. Cuidado com o paralelismo. Vamos dar exemplos? Vamos, disseram todos euforicamente. Primeiro exemplo. Para indicar a parte de um todo. Todos os convidados comeram do bolo. Já ouvimos frases assim da mamãe, não é? Mãe, o bolo é muito pequeno, não vai dar para todos os meus amigos. Aí no final da festinha a mamãe diz, viu, guloso? Você tem os olhos maior que a barriga? Mãe sempre acrescenta isso pra gente, né? E ela diz, todos os convidados comeram do bolo. Ao acrescentar a preposição de, o verbo comer mudou de sentido? Não. Comer continua a ser degustar, deglutir, engolir, mastigar, não é isso? Então aqui eu tenho um objeto direto preposicionado. Na de baixo, os soldados pegaram das armas para a batalha. Havia várias armas à disposição. Então eles pegaram as armas. Mas eles pegaram todas? Não. Um pegou uma, outro pegou outra e ainda ficaram algumas lá. Então eles pegaram das armas. Indica a parte de um todo. Ora, o verbo pegar mudou de sentido só porque eu acrescentei a preposição? Não, não mudou. Então, objeto direto preposicionado. Para indicar, para evitar ambiguidade. Enganou o professor ao aluno. Reparem, a frase está invertida. Um desses dois termos é o sujeito e o outro é o complemento. Se eu não tivesse esta preposição aqui, notem o seguinte. Eu poderia dizer, o professor enganou o aluno. O aluno enganou o professor. Se eu disser, o prof enganou o aluno, estaria bem fácil saber quem enganou quem. Se eu disser, o aluno enganou o prof, seria bem fácil descobrir quem enganou quem. Mas quando eu inverto a frase, fica difícil. Enganou o professor ou o aluno. Quem enganou quem? Não dá para saber. Então, o que eu faço? Eu coloco a preposição no objeto. Então, esse ao aluno é o nosso objeto direto. Só que eu coloquei a preposição para evitar ambiguidade. Então, eu tenho um objeto direto preposicionado. A mesmíssima coisa acontece em deve amar o pai ao filho. Se eu tirar a preposição a, quem é que deve amar quem? Sei lá, é o pai que deve amar o filho? É o filho que deve amar o pai? Você vai dizer, Agnaldo, esse amor deve ser recíproco. Sim, mas e na frase? Para evitar ambiguidade, a gente coloca a preposição a, e esta preposição não interfere no sentido do verbo amar. Objeto direto, preposicionado.
para dar mais harmonia. Vejam aí, veja você, devemos amar ao próximo. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Ora, se o verbo amar é um verbo transitivo direto, ao próximo então é um objeto direto. Só que eu coloquei a preposição. A preposição interferiu no sentido do verbo amar? Não. Então eu digo, devemos amar o próximo ou devemos amar ao próximo, sem mudanças. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos. A mesma coisa acontece na frase de baixo. Naquela tarde de inverno, Agripina, numa orgia gastronômica, satisfez aos seus mais escusos desejos, saboreando todos os quitutes e doces de que tinha vontade. O verbo satisfazer pede um complemento com ou sem preposição? Sem. Quem satisfaz, satisfaz algo. Quem satisfaz, satisfaz alguém. Então, eu satisfiz meu desejo, ou eu satisfiz ao meu desejo. Mudou o sentido ao colocar a preposição? Não, mas fica mais elegante dizer satisfiz aos meus desejos. Então, é só uma questão de eufonia. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Aí está o nosso objeto direto preposicionado. Tudo bem? Vamos lá. Vamos mudar, então, essa curiosidade para uma outra curiosidade. Você já ouviu falar em objeto direto pleonástico? Sim. O que quer dizer pleonástico? O que é pleonasmo? É a redundância, a coisa que se repete. Existem os pleonasmos viciosos, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, né? Isso é horrível, horripilante. Agora existem aqueles mais poéticos. Vejam a nossa frase. Entreguei a rosa para Radegondes. A rosa é o nosso objeto direto e para Radegondes é o nosso objeto indireto. Mas esse não nos interessa agora. E se eu escrever a frase desse jeito? A rosa entreguei-a para Radegondes. Note o seguinte, esse a que está aqui não está retomando a rosa que eu já citei ali na frente? Sim. Então entreguei o quê? A rosa. A rosa é o nosso objeto direto. Só que depois eu tenho esse a de novo. Esse a nos remete de novo à palavra rosa. Então, ele é o objeto direto pleonástico. Por que pleonástico? Porque é o que se repete. Porque ele retoma algo que já foi dito. Precisaria desse a? Não. Mas eu quis dar graça, quis tornar a coisa mais poética. Então, eu estou retomando com o pronome. O pronome oblíquo a se refere à rosa. Então, esse a, pronome oblíquo, que se refere à rosa, é o nosso objeto direto pleonástico. Fácil, não? Este mesmo conceito existe para outras frases. Vejam aí. Esse prato aí ao lado do sofá. Frase de mãe. Leve-o já para a cozinha. Esse o nos remete a prato que está aí do lado do sofá. Não é isso? Então, esse prato aí ao lado do sofá é o objeto direto, porque é a primeira vez que ele aparece. E o que retoma é a segunda vez que aparece, é a repetição, é o objeto direto pleonástico. Que simples, que fácil, como tudo na língua portuguesa. E meu caro, minha cara, se o objeto direto pode ser repetido, o indireto também pode. É o mesmo conceito. Vejam a frase. Entreguei a rosa para Radegondes. Agora eu quero observar para Radegondes. Para Radegondes é o objeto indireto. E se eu quiser ser poético e escrever isso? Para Radegondes, entreguei-lhe a rosa. Esse lhe que aparece aqui não está retomando o para Radegondes que está lá na frente? Sim, para Radegondes é o objeto indireto, é a primeira vez que aparece. E o lhe, que é um pronome oblíquo que se refere a Radegondes, representa então o objeto direto pleonástico. Muito fácil, muito simples, como tudo na língua portuguesa. Vejam outro exemplo. A mim nada mais me resta não ser partir, disse Pasqualina, já que a Páscoa acabou. Esse me que aparece aqui nos remete ao a mim que está lá.
Então o a mim, a primeira vez que aparece, objeto direto. E o me, objeto indireto, né? E o me, objeto indireto, pleonástico. Fácil, não? Simples. Como tudo na língua portuguesa. E o último conceito desse nosso encontro de hoje. Já ouviram falar em objeto direto interno? Sim, é aquele que sai diretamente do verbo. Como assim, Aguinaldo? Você tem um verbo e o objeto direto é da mesma família morfológica. Por isso chamamos de objeto direto interno. Não costuma aparecer em provas, mas já que estamos falando das curiosidades, vale a pena. Veja aí o nosso exemplo. A menina sonhava um sonho colorido. Sonhar é o verbo, sonhava. Sonhava o quê? Um sonho. Ah, então um sonho saiu do verbo sonhar. Então é o nosso objeto direto interno. Vivia uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Vivia é o nosso verbo. Vivia o quê? Uma vida sossegada. Ora, quando eu digo vida, vida sai do verbo viver. Assim como sonho sai do verbo sonhar. Então aí nós temos um objeto direto interno. Vivia uma vida sossegada. Lembra alguma coisa, não lembra? É a minha dica de música para vocês. Rita Lee, uma excelente compositora, uma excelente cantora. Na música Ovelha Negra, ela diz, levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. E eu adaptei para aqui o nosso encontro. Ouçam a música e prestem atenção aos verbos e aos seus complementos. Levava uma vida, levava verbo transitivo direto, uma vida, objeto direto. Gostava de sombra e água fresca. Então, vamos começar a fazer a análise sintática dessas letras magníficas. Um grande abraço e até o próximo encontro.